Vambora que no meio do caminho a gente vai explicar um pouco mais pra vocês. Tudo detalhado, valeu? Tudo nosso, vambora. Eu conheci a Bárbara através do semáforo, então 2007, 2008, comecei a ver a galera trabalhando no trânsito, despertei interesse por aquilo ali. Ela me ajudou bastante na questão de materiais de escola, né? Não só como isso, também várias outras coisas ela me ajudava, como roupa de Natal, tênis. Sempre comprava uma sandália nova pra gente, sem palavras, pra nunca ver a gente descalço. Se eu não tivesse esse acolhimento básico lá quando eu tinha 3, 4 anos, hoje com 20 eu não saberia o valor de um trabalho, eu não teria terminado meu estudo. Hoje eu terminei meu estudo, fui a primeira pessoa na minha família a terminar o ensino médio e já penso na faculdade, né? Já penso em coisas que ninguém na minha família consegue pensar, então para mim é uma grande felicidade. Aprendi o italiano lá dentro, aprendi um pouquinho do inglês. Culinária, esses negócios assim, projeto, teatro, até filmagem em si também. A educação é a base de tudo. Sem educação, não há evolução. Eu perdi meu pai muito nova. Eu tinha 13 anos quando eu fiquei sem meu pai. E daí eu me vi uma menina muito rebelde. Mas teve um certo momento da minha história onde eu vi a necessidade de centrar. E estava me sentindo um pouco só, porque a minha mãe ela sempre foi muito trabalhadeira, né? Então, um dia, eu procurando por uma ocupação e ajuda, né, tanto psicológica quanto sentimental, eu encontrei a Bárbara, a família Garagem, né? Então, eu conheci a Garagem das Letras, na verdade, quando ainda nem era a Garagem das Letras. Era outro projeto chamado Amigos da Vida, que na verdade é o nome da ONG. Estou aqui na escolinha há 20 anos, né? Esse documentário para isso, então é isso. Idealizei, na época a gente, assim, meu marido conhecia a Bárbara e a Bárbara topou, ela já estava envolvida em outros projetos aqui na comunidade também. E a gente desenvolve isso aqui. Um dos primeiros projetos do Amigos da Vida, né, é a escolinha, porque tem outros também. É bacana demais você encontrar com eles na estrada, eles te cumprimentar. Ainda me chama ainda de tio Júlio, que já não é mais tio Júlio, eles estão maior do que eu. Mas esse respeito, essa dignidade que eles adquiriram nesses 20 anos é muito importante para esse trabalho, para esse processo que a gente vem idealizando desde o início, né? A Bárbara foi uma das pessoas que sempre me ajudou ali, né? Da maneira que ela podia, ela sempre comprando algumas coisas para me levar para dentro de casa, quanto também na educação, falava sempre para me poder estudar. Lá eu fiz meu teatro, lá eu fiz dança. Eu tive uma infância muito difícil, uma adolescência difícil. Então, através desse projeto, eu mudei meus pensamentos, mudei minhas atitudes, me interessei mais pela vida, na verdade. Voltei a estudar e terminei o meu estudo. Olhando para esses brinquedos aqui, olhando para essa boneca aqui, me veio um pensamento aqui, uma lembrança muito bacana de quando eu estava ainda sendo renovado, não tinha dinheiro, né? Não tinha nada para dar para minha filha, que se eu não me engano era perto do Dia das Crianças. E minha vontade enorme era de dar um brinquedo para minha filha, só que eu não tinha dinheiro para comprar. E veio uma pessoa que caiu do céu, né, cara? Como sempre, ela, a Bárbara, estava passando na hora os brinquedos que ela ia dar para as crianças. E ela foi e me deu essa boneca, cara, que para mim foi muito incrível. Essa história até hoje está guardada aqui na minha memória, não sai de jeito nenhum. Minha família inteira agregaram todos ali, não só a mim, sabe? Mas trouxeram todos junto com eles. Me ajudaram com um apoio psicológico, foi muito bom, muito presente, né? Não era só, eu vou ajudar a Luciene porque ela tá precisando, deita aqui na maca e eu vou te ouvir. Não era assim.
Ela me pegava, me levava para passear, me levava para praia, conversava comigo, eu chorava no ombro dela. Eu desabafava, né? E as coisas que eu ouvia ali eram coisas boas, que levantou a minha autoestima. Eu venho com toda felicidade, quando eu não venho com problemas, eu venho porque eu aprendi uma coisa nova e eu sento aqui, eu falo e aprendo mais coisas ainda. Muito bom. Nossa, é diferente ouvir assim, a opinião, o feedback dela, né? Poucas crianças de comunidade têm essa oportunidade de poder lidar com as suas emoções, de falar o que está sentindo, porque tem sempre isso, né? Que filho de pobre não tem isso, filho de pobre não, isso é frescura, isso é mimimi. E filho de pobre também é gente, pobre também é gente, também sente, também se decepciona, também se frustra, também passa por dificuldades na família. Aí hoje em dia eu faço parte do projeto de Muay Thai com o professor Bochecha dentro da comunidade. Aí como eu não segui os parâmetros da carreira militar, eu acabei conhecendo o Muay Thai e dele fui até hoje. E a Bárbara costumava dizer para mim assim, um dia eu vou te soltar como se você fosse um pássaro para você aprender a voar sozinha. Então ali era o momento de eu aproveitar as oportunidades e realmente aprender, entendeu? Realmente me dedicar. E foi o que eu fiz. Quando veio a pandemia, tudo começou a ficar um pouco mais difícil ainda. Porque eu comecei a trabalhar também como entregador de bicicleta, pedalava de 11 da manhã até meia-noite. Hoje eu estou no mototáxi, não tem nem um ano, mas graças a Deus ele me deu uma oportunidade muito linda de eu ter conseguido minha primeira moto. Quando eu pagar, Deus vai permitir de eu estar tendo a oportunidade de estar investindo nos meus equipamentos. Eu tenho muito desejo de voltar a tocar, a voltar a produzir, a trabalhar com meus artistas aqui da comunidade. Cara, o surf é tudo pra mim até hoje. E eu tô aí, né, ajudando as crianças também, do jeito que eu era antigamente. Eu creio que eu posso resgatar muitas crianças também que tá no meio da rua, não sabe o que fazer. Colocando um incentivo ali para eles, mostrando que eles podem ser diferentes. Tem muitos frutos aqui dentro, assim, esperando só a oportunidade para poder brilhar. Mas por falta de recursos, às vezes fica um pouquinho escasso. Mas tem diversas modalidades dentro do skate, dentro do surf, dentro do teatro em si. Aqui dentro era para revelar muitos talentos. Tem uns que tiveram oportunidade, mas a oportunidade foi pouca. E vamos lá, meus 3 filhos que fazem parte do projeto e se dedicam também, né? Porque o que a Bárbara passou para mim lá no passado, eu passo para eles. Vamos se dedicar, vamos querer, porque é uma oportunidade, né? E dentro da favela, normalmente assim, a favela já não é bem vista, né? E quando tem uma oportunidade dessas, nós temos que realmente aproveitar. Hoje é um dia especial para eles todos, que é o Dia das Crianças, né? Eu já participei de vários projetos aqui na Rocinha, quanto futebol, vôlei, basquete, até no próprio projeto da Bárbara de aulas de línguas. Aí até que eu conheci o surf, né? Quando eu conheci o surf foi um amor à primeira vista, né? Onde que eu segui minha carreira, a Bárbara também me ajudou um pouco na minha questão quando eu era atleta. E depois eu fundei o Vivendo o Sonho para continuar o que fizeram por mim, a oportunidade que me deram, e hoje a gente, através do Vivendo o Sonho, tenta trazer isso para a comunidade, oportunidade. Hoje nós estamos aqui na distribuição das cestas básicas, né? Um projeto que é voltado para a nossa comunidade carente. Sem saber que eu também um dia já fui uma pessoa necessitada. Um dia também eu já recebi esse tipo de ajuda. E hoje eu estar aqui podendo ajudar é gratificante. Tem um sonho, todos nós temos o sonho, né? Temos o sonho e
O meu sonho maior é dar uma casa pra minha mãe. E vou conseguir, cara. Pra poder se aquecer, escutar os professores, pra poder mais aprender, Então ali você se sente orgulhoso de si mesmo, né? Você vê que você está fazendo a diferença na vida de alguém. Sí, acordado na favela da Rocinha. Fala espanhol? No, México. São 20 anos que ele está nesse projeto aqui, Associação Amigos da Vida. Estamos na luta junto. A turma toda que vocês veem nessa entrevista são pessoas que a Bárbara conheceu muito antes de mim, porque quando eu cheguei ela já tinha amizade com essas crianças, que ela trabalhando no guia de turismo, ela parava no semáforo para poder conversar com essas crianças, para conhecer a história delas. Então, para mim, todos esses que vocês veem aí, eu conheci depois da Bárbara, claro, e ela começou todo esse processo tentando dar um apoio para essa molecada aí. L'associazione è Il Sorriso dei Miei Bimbi ed è collegata a un'associazione brasiliana che è Amigos da Vida. È grazie a questo rapporto di cooperazione che riusciamo a fare dei progetti internazionali. Quindi attraverso dei donatori italiani riusciamo a costruire dei progetti per la Rossigna e questo è un lavoro che Barbara sta facendo da 20 anni. E io mi occupo di organizzare i progetti, di scrivere i progetti, di trovare dei partner locali per poter sviluppare i progetti e anche lavoro insieme a molti volontari italiani che arrivano qui molte volte durante l'anno. Ho conosciuto questo progetto tramite la mia amica Valentina che fa il project manager qua. Lei mi ha raccontato un po' cosa appunto qual era l'idea del progetto, quali erano tutte le attività. Per me essere volontario qui è un'esperienza totalmente nuova perché ho già fatto delle esperienze di volontariato ma comunque diverse, cioè più magari ridotte, meno calate in una realtà come totalmente immersiva come può essere quella della Rosigna. Il primo impatto è stato molto forte trattandosi appunto di una realtà totalmente differente a quella a cui solitamente si è abituati. Per fare un esempio c'è tutto molto caotico, c'è molto rumore, molte moto. A prima vista può sembrare, se non si è abituati, quasi pericoloso anche per tutta la storia che c'è dietro. Ma in realtà paradossalmente nel mio mese qui a Rio de Janeiro è stato il luogo in cui mi sono sentita più al sicuro anche rispetto ad altri quartieri come Copacabana per esempio. Essa comunidade tem uma vibe incrível, gosto muito das pessoas que moram aqui e virei como uma parte da comunidade mesmo. Todo mundo me conhece como professor de inglês e tem o seu problema como cada lugar no mundo, mas aquela coisa de ser uma comunidade, todas pessoas unidas, è una cosa che falta in molti luoghi nel mondo. Si percepisce molto forte il legame che c'è tra le persone, cosa che magari nella nostra società adesso c'è di meno, cioè è tutto più disgregato. E è molto importante riuscire a portare dei volontari italiani a lavorare a Rossigna perché loro imparano che cos'è la cittadinanza attiva internazionale e noi abbiamo un grande supporto nell'organizzazione di tutte le attività. Vale a pena porque a gente vê as crianças crescendo, passa por aqui agradecendo, contando o que fizeram, tem algumas que estão na universidade, trazem os filhos. O contato, a gente cria uma família muito grande, né? Então, gostoso é isso, é ver que dá certo. Você vê que você está fazendo parte da história da vida de alguém. Hoje sou eu que estou contando um pouco da minha história, amanhã são eles. Eu acho que tá valendo a pena e vai valer a pena sim. Vamos continuar aí, seguindo essa estrada aí que a única condições que uma criança pode ter é com a cultura. A gente quer que isso aqui continue
dando bons frutos e ajudando principalmente as famílias, as crianças, né, e a sociedade. O ser humano que eu sou hoje, o pai de família que eu sou hoje, eu só tenho a agradecer a vocês. A partilha com que ela faz ensina muita gente a ser e a fazer também. E agora vocês estão continuando a dar esse carinho pra gente. E eu só tenho a agradecer a todos, né? São 20 anos, gente. Não são 20 dias, nem 20 semanas, nem 20 meses. Adorei vocês. Como as minhocas, elas trabalharam aqui para decompor o lixo, ele virou um fertilizante, um adubo para as plantas. Eu sinto a falta de você, me sinto só. E aí? Aí temos aqui a Joyce, a minha psicóloga favorita. Pré-adolescente, né, e adolescente. What's your hobby? Is Questa è Rossigna, questo è quello che facciamo. Vedrete i nostri progetti e la maggioranza appunto dei fondi derivano all'origine da turismo. Quindi il turismo ci dà indotto economico, ci dà il contatto, ci dà amicizia, ci dà la vostra, cioè il fatto che voi ci possiate conoscere e da lì poi nasce il rapporto, nasce la comunicazione e il vostro supporto che ci ha portato oggi a 20 anni della nostra storia. La nostra storia senza voi não sarebbe nulla. A nossa história sem vocês nem existiria. Então só podemos agradecer, grazie del vostro appoggio, grazie di averci accompagnati in questo splendido cammino, ma è un cammino, non scordatevelo mai, che abbiamo fatto insieme.